Olá pessoal, eu sou Edson do canal Alcateia Lúdica e hoje no nosso quadro que vem na caixa eu vou mostrar o jogo Tiny Epic Dinosaurs. Tiny Epic Dinosaurs é um jogo que foi lançado pela Gamelyn Games lá fora em 2020 e esta é uma versão Deluxe Edition. Aqui no Brasil ele foi lançado em 2021 pela editora MeepleBR, que traduziu e localizou o jogo. E essa cópia que vocês estão vendo, ela tem algumas diferenças com relação à cópia nacional, além do idioma, é claro, porque ela é uma Deluxe Edition que veio do Kickstarter. No jogo Tiny Epic Dinosaurs, nós somos dinofazendeiros e vamos criar os dinossauros para tentar assim cumprir os contratos. É um jogo com mecânicas bem conhecidas dos jogadores de board games, que a gente tem alocação de trabalhadores, cerco de área e contratos. Aqui a gente já tem a caixa, a parte frontal da caixa, que ela é bem, vamos dizer assim, animada. A gente tem aqui os estegossauros, inclusive bocejando. Achei legal que a parte o pingo do i, vamos dizer assim, é um inseto com âmbar. Na parte de trás da caixa a gente tem uma descrição do jogo, aqui no caso está em inglês, falando que vem 75 Dino Meeples, devem ser bem pequenininhos para caber nessa caixa. A gente tem a descrição de conteúdos e olha só que legal, a gente tem o tamanho dos sleeves, 41 por 63 e 88 por 125. Aqui a gente tem aquelas informações básicas, elas estão bem pequenininhas aqui porque a caixa realmente ela é pequena e está falando que é um jogo para 1 a 4 jogadores, ou seja, ele tem um modo solo. As partidas duram em média entre 30 e 60 minutos e a idade indicativa é 14 anos ou mais. Aqui também tem um pouco das imagens dos componentes e aqui ele fala o que define a série Tiny Epic Games, que são um jogo fácil de entrada, tem alta estratégia, tem baixo downtime, tem um bom tempo inicial de playtime, né, de jogatina, tem alta rejogabilidade e cabe tudo em uma pequena caixa. Então vamos lá mostrar o que vem dentro aqui desta caixinha. Removendo o plástico da caixa, abrindo a caixa do jogo. Normalmente a série Tiny Epic tem uma qualidade muito boa. A gente tem um verniz aqui na caixa, que pode ser visto pelo reflexo nos personagens, no nome do jogo, no nome da editora. A gente tem também verniz na lateral, ó, aqui no Tiranossauro Rex. Aqui a parte de dentro da caixa, olha que legal. Tem essa imagem que, apesar de ser uma imagem aqui para colocar medo, né, que é um capacete aqui e um dinossauro meio bravo, mas ele tem essa temática cartoon. E aqui também mostrar para vocês, olha só, a parte da lateral da caixa que tem aquelas informações que eu havia falado para vocês. Aqui a gente tem o manual do jogo, vamos tirar ele aqui. Esse é o manual do jogo, Tiny Epic. A gente tem Dinosaurs, a gente tem a listagem dos componentes, um prólogo do jogo, podem ver que são vários componentes, um setup do jogo, que eu confesso para vocês que eu prefiro quando o setup tem mais ilustração, ou o manual tem mais ilustração, mas aqui eu creio que pela característica do jogo, né? Um jogo pequeno, para caber numa caixa pequena, então o manual também é bastante resumido do jogo. Mas aqui a gente tem a imagem do setup com as numerações fazendo os links. Aqui a gente tem o overview do jogo, que é um jogo que se passa em 6 rounds, cada round tem 7 fases, e ele começa a descrever as fases aqui, a parte de coletar recurso, atribuir os trabalhadores, e aqui eu creio que é o lugar que ele vai gastar mais explicando, que ele vai explicar todos os locais que você pode alocar os trabalhadores, também vai explicar a parte de contratos, de pesquisa. Só lembrando para vocês que essa cópia é em inglês e da MeepleBR vai estar em português. Aqui você vai recuperar os trabalhadores, aqui você vai fazer o arranjo, né? Vai organizar o seu rancho. Tem a parte 5, a fase 5, que é alimentar os dinossauros.
a parte também que os dinossauros podem escapar. A parte 6 que é a parte de reprodução dos dinossauros, né, que eles vão se reproduzir na sua fazenda. A parte 7 que fazer o refresh do jogo para um próximo round. E aqui ele fala a parte final e a pontuação. E me parece que é um manual bastante descritivo, que ele tem algumas imagens também, me parece que existem alguns exemplos. E toda a parte aqui do jogo solo. Inclusive a coloração da borda, se vocês perceberem, a coloração do jogo base ela é meio esverdeada, olha que legal. E a coloração da borda do jogo solo ela é laranjada. Parte do jogo solo, aqui ele tem algumas perguntas frequentes, juntamente com as respostas. E aqui a gente tem o verso do manual. A qualidade do manual é bem boa e parece ser bem tranquilo de entender as regras do jogo. Aqui a gente tem separado, isso eu achei bem legal, a parte separada, a grande diferença, né, que na verdade não é a grande diferença, a diferença entre uma versão Retail e a versão Deluxe, que é essas que vocês estão vendo, que a Deluxe vem com essa expansão, que é o Laboratório. Bom, vamos começar com algo que está solto. Aqui a gente tem um dado, né? Que esse aqui são o dado de caça. E a gente vai rolar. É um dadinho pequeno, mas ele é bem em relevo. Dá para mostrar para vocês. Que tem as faces das garras aqui, que o dinossauro sofre ferimentos. A gente tem a parte da rede, que nada acontece, que você só vai pegar um dinossauro. E a parte do ovinho, que você vai ganhar um dinossauro igual ao dinossauro que você pegou. É um dado bem trabalhado, bem legal. Vamos aqui mostrar, olha só, os componentes em madeira para vocês. E como vocês podem ver, os componentes são bem pequenininhos, mas bem detalhados, olha só. Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem 2 dinossauros. A gente tem o estegossauro e a gente tem o braquiossauro. São bem pequenininhos os dinossauros, olha só o tamanho que eles ficam na palma da minha mão. Vamos pegar mais dinossauros aqui. A gente tem... Opa. A gente tem aqui mais dinossauros. A gente tem... Opa, ficou de cabeça para baixo. A gente tem aqui mais 3 dinossauros, que a gente tem esses dinossauros roxos. Eles não são, vamos dizer assim, de uma mesma raça, mas eles são chamados de dinossauros únicos. Aqui os vermelhos são os alossauros e os verdes são os velociraptors. Aqui a gente tem os tipos diferentes de meeples dos jogadores. A gente tem aqui os fazendeiros, os dino-fazendeiros, que são esses menores. Cada jogador vai ter 4 desses, vem 4 desses para cada jogador. E a gente temos um trabalhador maior que vai valer por 2, que são os capatazes. E cada jogador vai ter somente um. Os meeples são bem desenhadinhos, bem recortados, melhor dizendo. E é legal que ele tem como se fosse um chapéuzinho aqui de um fazendeiro de dinossauros. Meeples, como vocês podem ver, olha, consegui colocar colocar 4 linhas na minha mão de meeples e para vocês terem mais ou menos a noção do tamanho destes meeples. Além deles, você também tem esses outros marcadores. Cada jogador vai receber um set desses marcadores, que é o marcador de planta, o marcador de carne, né, são comidas para os dinossauros, e aqui, ficou um pouquinho de cabeça para baixo, mas aqui é o marcador de suprimento, que creio que seja um coringa deles. Além disso, a gente tem essas barreiras aqui para a gente colocar no nosso
nas nossas fazendas e temos o marcador de rodada do jogo e, além disso, o marcador de primeiro jogador. Como vocês podem ver, olha só, aqui no verso não tem, mas são marcadores muito bem pintados e recortados. É bem legal, apesar de ser bem pequenos, né? É a proposta do jogo, ser pequenos para caberem em uma caixa pequena. Eles vão ser bem úteis e são muito bem produzidos. E mostrando mais uma vez para vocês, olha só, tem um ziplock com vários deles, que eu creio que para dar uma facilitada na jogatina é melhor separar por tipo de meeple e tipo de componente que a gente vai usar, que são os componentes de madeira. Prosseguindo, a gente tem aqui as cartas, qualidade muito legal, olha só. Vocês podem ver que é uma carta que parece que tem uma textura. Mais uma vez, não custa lembrar que está em inglês, aqui é um contrato privado. Ele vai te valer X pontos de vitória, aqui no caso 14, e quais são os dinossauros que você precisa entregar com este contrato. Então, essas cartas menores que vêm no jogo base, considerando só o jogo base sem expansão, nós temos 74 cartas e o tamanho é um 41 por 63, que é o Mini USA. Então a gente tem essas cartas de contratos privados. Aqui você pode entregar qualquer dinossauro roxo, único. E que elas têm, para vocês verem a diferença, além do verso, ela tem a borda roxa. A gente tem os contratos que são públicos, tem a borda branca, e aqui atrás vai estar escrito contratos públicos, que valem determinados pontos se você entregar os determinados dinossauros. E vai aumentando aqui, a gente tem 14 pontos, que são provavelmente dinossauros mais difíceis. Aqui a gente tem 2 carnívoros e um dinossauro especial. A gente tem também estas cartas aqui de pesquisa. A gente tem esse símbolo do laboratório e elas têm texto. Olha só, então na versão em português vai ser bem melhor. Não vai ter essa barreira, que é o idioma. A gente tem várias cartas aqui de laboratório. O verso delas é esse aqui, que são as cartas de pesquisa. E agora a gente tem as cartas de genética com dinossauros diferentes. Tem o que eles comem aqui e qual é o dinossauro que você vai pegar. São os dinossauros únicos que são roxos. Os outros dinossauros comuns, você tem vários meeples do mesmo tipo. Já esses aqui não. Tem aqui pontos de vitória no final do jogo também que ela te dá. Aqui o clássico Tiranossauro Rex, que ele come 3 unidades de carne. Além disso, a gente tem estas outras cartas aqui, que são as cartas da fazenda rival para o modo solo. Aqui, ó, Rival Rancher. Prosseguindo, nós temos essas cartas maiores, que no jogo vem 15 dessas cartas e o tamanho é 88 por 125, tamanho bem diferente. E vamos virar aqui, acho que é melhor de olhar aqui, nessa orientação. As cartas são a mesma qualidade das cartas menores, tem uma borda arredondada. Aqui a gente tem o que a gente vai montar o tabuleiro do jogo, essas 4 cartas. E a diferença entre elas é a quantidade de jogadores, então você vai montar o tabuleiro de acordo com o número de jogadores. Que para 1 a 2 jogadores, se você virar, você vai ter 3 ou 4 jogadores. Essa aqui é a parte D do tabuleiro. Então o tabuleiro do jogo vai ser montado utilizando estas cartas aqui. A gente tem a parte de contratos do jogo, privados e públicos. E aqui também explicando qual fase que eles vão funcionar, vamos dizer assim. O verso deles também me parece ser o mesmo. A gente tem aqui os playmats dos jogadores, né, que é os tabuleiros dos jogadores. A gente tem a parte que a gente vai colocar os recursos aqui do lado. Aqui os nossos trabalhadores, a área de espera dos dinossauros. Ele é bem iconográfico, nos jogos os dinossauros vão poder escapar, ele mostra o que acarreta quando o dinossauro escapa. A gente tem também os tipos de dinossauros comuns, o que eles se alimentam e quantos pontos de vitória eles te dão no final do jogo.
Então a gente tem um para cada cor do jogador, roxo, laranja, azul e esse verde. E a gente tem a parte de cada um deles, a gente tem o que é usado no modo solo. Aqui a gente tem, opa, quase cai. A gente tem aqui as fazendas dos jogadores que vão ser sorteadas. Tem a quantidade onde você vai poder colocar barreiras, o que cada quadradinho desse pode te dar quando não tem um dinossauro em cima dele. E tem a parte da divisa com as montanhas e aqui embaixo com o mar. Então esses aqui a gente vai ter 4 dessas cartas que vamos chamar assim de fazendas dos jogadores, que tem frente e verso cada uma. A gente tem também aqui a parte de pesquisa, onde a gente vai colocar aqui o descarte e aqui a parte de pesquisa. Tem uma colinha daqui também onde é usado e parece que ambos os lados são iguais. E aqui por último, nessas cartas maiores, a gente tem a carta que vai ser o tabuleiro do jogo de rodada. Tem a parte de rodada aqui, na quarta rodada você vai ganhar um trabalhador extra em um contrato privado. Ele inclusive já mostra aqui aquele token de madeira que você vai utilizar aqui, um resumo de todas as 7 fases do jogo, vai ser passado em 6 rounds, e aqui a parte médica também. E o interessante é que você pode virar, ele tem uma colinha, como fazer a pontuação final por contratos, que cartas de pesquisas, os dinossauros e a parte do desempate. E aqui para você poder marcar os pontos de cada dinossauro. A qualidade dessa carta, apesar de ser grandona, é uma qualidade muito boa. E falando somente do jogo base, por último a gente tem aqui a caixa, a parte de baixo da caixa que tem essa imagem que eu achei bem legal, a ilustração do jogo. Ela é bem humorada aqui, os dinofazendeiros brincando aqui com o que parece ser 2 filhotes de stegossauros. Bom, aqui a gente tem a expansão de laboratório, que vem nessa versão Deluxe. Vou tirar aqui e mostrar essas cartas maiores. Confesso para vocês que não vi ainda as regras dele, mas a gente tem os tabuleiros, os 4 tabuleiros aqui de laboratório para cada jogador. A princípio parecem iguais. Aqui no verso tem o nome, mesma qualidade de carta. Essa é aquela carta maior, que é 88 por 125. A gente tem 4 delas, um para cada jogador. Aí a gente tem aqui, talvez teria sido melhor mostrar primeiro, a gente tem a parte do manual dessa mini expansão do laboratório, que fala quais são os componentes que tem no jogo e qual é a modificação onde vai entrar esses componentes. A gente tem a parte setup, gameplay, ciência avançada e aqui a parte da evolução dos dinossauros e a questão do modo solo. É um manual bem pequenininho, qualidade boa, porque parece que ela é uma mini expansão. Ou seja, ela deve mudar poucas regras durante o jogo. Aí vamos mostrar as cartas que vem. Opa! Acabou ficando uma aqui. Ela vem com 4 cartas. Aqui a parte de laboratório. Também é tudo marcado com Deluxe aqui. Parte aqui de um dinossauro herbívoro que você vai poder construir esse dinossauro. Game Leadon. Um dinossauro legal. O dinossauro que eles criaram aqui, que é o dinossauro da empresa. Mosasaurus, que eles comem também, parte Deluxe. Parte de genética, né? Esses 2 dinossauros vão ter os respectivos meeples. E aqui a parte de pesquisa, que são o Museu Fóssil e parte do helicóptero aqui, parte aérea, sobrevivente aéreo, também com o respectivo texto deles. Vamos mostrar os componentes. Esse aqui deve ser um para cada jogador, olha só, um microscópio. A gente tem os 2 dinossauros,
mostrar aqui, olha. Bem pequenininhos também. Não me lembro do nome deste, mas eu me lembro que esse aqui é o dinossauro que eles apelidaram da empresa, né? Tudo leva a crer que seja isso, mas posso estar muito errado também. São dinossauros únicos. Aqui, olha só, já tem outros... Os microscópios de cada jogador. E aqui, vou pegar esses 3 primeiros. Aqui são as cores dos Beckers, que eu creio que, se fosse traduzido ao pé da letra, seriam as provetas, né, do laboratório. Então, pode ver, ele tem essa parte. Eu creio que não seja um adesivo, que ela seja impressa no componente de madeira, bem boa, e é somente a parte da frente. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro que vem na caixa do jogo Tiny Epic Dinosaurs. Se vocês gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal. Qualquer crítica ou sugestão é só postar aí embaixo que a gente responde. Beleza, galera? Valeu, até mais, fui!